Graça e paz, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será remissão por meio da fé. Embora que a remissão dos pecados seja um ato pertinente à graça, ela está ligada intimamente à fé. Remissão significa o quê? Perdão dos pecados. Todos somos pecadores diante dos olhos de Deus. Deus, quando olha para a humanidade, diz às Sagradas Escrituras que não contempla um justo sequer. Todos, diante de Deus, pecaram. Então, o ser humano precisa de ser remido, precisa da misericórdia, precisa do perdão de Deus. E a graça proporcionou esta bênção para a minha vida e para a sua vida. A graça trouxe a misericórdia de Deus, trouxe o perdão de Deus através de Jesus de Nazaré. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, olha o que ele fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A ausência de fé não irá me dar condições de me aproximar de Deus. É necessário que eu tenha fé para que eu me aproxime de Deus. Se eu for um ateu, eu não acredito nas coisas espirituais, eu não acredito em Deus, então jamais eu irei me aproximar de Deus, porque eu não tenho fé. Eu tendo fé, eu consigo agradar a Deus, eu consigo conquistar o favor, a misericórdia de Deus em relação a mim. Então esta passagem bíblica está afirmando que por meio da fé eu me aproximarei de Deus e tomarei posse das promessas em minha vida. O livro de João, capítulo 3, versículo 15, faz menção de uma das inúmeras promessas. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele promete vida no lugar da morte existente na alma, por meio da fé. Então, queridos, é uma promessa que ele faz. Se você está morto espiritualmente para Deus, o que é ser morto espiritualmente para Deus? É ter a ausência de Deus na sua alma. Então, quando o ser humano tem a ausência de Deus na sua vida, ele está morto. Porque a vida só existe em Deus. A vida só existe na presença de Deus. E se você não tem comunhão com Deus, se Deus não habita em você, você está morto, segundo a palavra de Deus. Você pode até pensar em Deus, você pode até falar no nome de Deus, você pode até dizer que acredita em Deus, mas não adianta. Isso não tem valor nenhum porque ele não vive dentro de você. Então a promessa daquele que crê em Deus é esta: que todo aquele que nele crê não venha a perecer. Vai perecer o quê? O castigo eterno. Mas ele diz, se você crê, ele promete vida eterna por meio da fé. Outro ponto muito importante aqui. A fé citada em Hebreus não é a fé natural, humana, mas aquela gerada pela graça por meio do Espírito Santo. Você precisa entender muito bem isso. A fé que é ali citada no livro de Hebreus não é a fé natural. O que é a fé natural? É aquela fé de que você vai acordar amanhã, você vai dormir hoje, você vai deitar, vai fechar os olhos e você crê que amanhã você vai acordar. A fé de que você vai tomar o seu café da manhã, o seu desejum,
vai para o trabalho, vai exercer a sua função profissional e que você vai retornar para o seu lar, para junto da sua família. Você tem fé que isso vai acontecer. Então essa é a fé natural. Você tem fé para esses tipos de coisa. Você tem a fé, você acredita que você vai conseguir realizar os seus sonhos da sua vida. Então esta é a fé humana, esta é a fé natural. Mas o que Hebreus está falando não é sobre esta fé, mas aquela que é gerada pela graça através do Espírito Santo de Deus. E por meio desta fé que eu reconheço a divindade de Deus e a sua autoridade. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, você vai encontrar ali a seguinte passagem: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha que palavras gloriosas. Nestas palavras que ele usa, ele está trazendo para nós uma informação muito importante, que nele resume-se todas as coisas. Quem é que precisa de horas? Nós que precisamos para poder nos orientar durante o dia. Nós precisamos contar o tempo. Por quê? Porque nós estamos presos no tempo. Mas Deus não precisa dessas coisas. Por quê? Porque Ele é eterno. Para Ele não existe hora. Para Ele não existe mês. Para Ele não existe dias. Não existe anos. Não existe séculos nem milênios. Porque sendo Deus, nele se resume todas as coisas. Então Ele não se preocupa. Mas para que possamos entender a sua essência de eternidade, ele usa essas palavras: princípio e fim, primeiro, derradeiro. Porque nós estamos acostumados com estas colocações, com estes exemplos. Mas Deus não tem princípio e não tem fim. Nele se resume todas as coisas. Ele é este ser divino. Então o Espírito Santo de Deus nos leva a ter esta compreensão, este entendimento. Ele é um ser divino e na sua divindade ele é eterno. E seu poder, sua autoridade são ilimitados. Olha o que o profeta Isaías, em seu livro, no capítulo 45, do versículo 5, olha que Deus falou através dele. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Neste primeiro versículo ele já está falando, olha, só existe eu como Deus. Não há outro Deus, não existe outro Deus. Ah, eu tenho a minha religião. Para Deus não existe religião. Religião é coisa do homem. Religião é coisa das mãos do homem. E Deus não veio trazer religião. Deus veio manifestar a sua divindade. Deus veio manifestar o seu poder, a sua glória como Criador e como Senhor sobre todas as coisas. Os deuses foram criados pelos homens. Por isso que ele está falando, não há outro fora de mim. Sou eu o Deus, eu sou o Senhor. Esta fé gerada pela graça, que me leva a crer na divindade e no poder de Deus, tanto da sua eternidade como no seu poder de fazer todas as coisas como lhe bem desejar, esta fé gerada pela graça também me revela que Deus tem o poder, por meio de Jesus, para me perdoar. Por maior que sejam os meus pecados cometidos. Muitas pessoas cometem pecados uns distintos dos outros. E segundo a nossa percepção, diferenciamos pecados grandes de pecados menores. Então, aqueles pecados que são pequenos, nós não levamos tanto em conta, porque não nos agride, não nos ofende, não machuca tanto a consciência.
Mas o filho que mata o seu pai, que mata a sua mãe, poxa, que pecado horrível, que situação horrível. Pai que mata o filho também, que situação terrível. Então são pecados gritantes. Num assalto, o homem vai e mata a vítima. São pecados gritantes, são pecados gritantes. E são estes pecados que muitas vezes cometidos por estas pessoas, onde nós achamos que elas são imperdoáveis. Nós não aceitamos que estas pessoas venham um dia a ser perdoados. Ele matou o seu filho, esta pessoa matou o seu pai ou a sua mãe, este homem assassinou o seu próximo. São pecados tão grandes que achamos que são imperdoáveis. E aqueles que cometem também se acham também que são imperdoáveis. Mas a fé gerada pela graça, ela é maravilhosa, porque ela me leva a crer em Deus, me leva a crer que Ele tem o poder, através de Jesus, de perdoar estes pecados horrendos, estes pecados terríveis na vida do homem e da mulher. A fé gerada pela graça me dá essa certeza, me dá essa convicção. A confiança gerada é tão poderosa que me leva a não me preocupar com o meu passado, pois entendo que todos os pecados foram apagados por Deus. É isso que a fé gerada pela graça me leva a compreender. Eu me achego a Deus porque eu acredito na sua divindade, eu acredito no seu poder e eu acredito que na sua graça, na sua misericórdia, no seu perdão, os meus pecados, por maior que eles venham ser, serei perdoado e que diante de ti serão apagados. Olha que coisa maravilhosa a graça faz. Me leva a crer piamente que os meus pecados não existem mais diante dos olhos de Deus. O meu passado é apagado. Isso é uma coisa gloriosa, meu querido. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 33 e 34 diz. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, que palavra maravilhosa! Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meu amado, se a graça de Deus, por meio da fé, me leva a crer que os meus pecados foram perdoados, não importa quem venha dizer, olha, você fez isso e isso no passado. Eu me lembro que você fez esta coisa errada e que trouxe muitas consequências. Você não vai se preocupar com aqueles que lembrarem do teu passado. Você não vai se preocupar com o dedo apontado para você. Por quê? Porque quem te justifica é Deus. E quem morreu por ti foi Cristo, para que a graça de Deus se tornasse uma realidade na sua vida. E esta graça trouxe para a sua vida o perdão. Como vemos, a fé gerada pela graça é fundamental para o perdão dos pecados. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa tomar posse, você precisa permitir que a graça gere em você esta fé poderosa para crer que os seus pecados foram perdoados em Deus. E é justamente esta fé que me levará ao arrependimento. Oh, aleluia, é esta fé. Oh, glória, arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente. É isso que significa a palavra arrependimento. Um exemplo, eu reconheço
que o pecado que pratico é errado. Então eu luto para que ele não faça mais parte da minha vida, com a ajuda do Espírito Santo. Quer ver? O que é o verdadeiro arrependimento é isso. Você muda a sua mente, você muda o seu entendimento quanto às coisas erradas. Eu reconheço que o pecado que pratico é errado. Poxa, o que eu estou fazendo é errado. Aborrece a Deus, entristece a Deus, me afasta da presença de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou lutar. Então eu luto sozinho? Não, sozinho eu não consigo. Sozinho ninguém consegue. Eu preciso de quem? Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. E é aí que eu faço o quê? Eu vou buscar a Deus em oração. Eu vou buscar a Deus, clamar a Deus, vou buscar, Senhor, me conceda, me encha do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo tome conta da minha alma, preencha minha alma, que o Teu Espírito Santo me fortaleça, que o Teu Espírito Santo me ajude. Você vai clamar e vai buscar a manifestação, a presença do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque você não quer mais permanecer no erro, você não quer mais que o pecado permaneça na sua vida. Por quê? Porque você chegou a essa conclusão, esse entendimento, ou seja, uma mudança de mente. Mas vamos dizer que ao pecar eu sinta tristeza, um peso enorme na consciência. Fico abatido e até choro. Me sinto um culpado e incapaz de continuar nos caminhos de Deus. Eu pequei. Como eu estou triste. Como eu estou com a minha consciência pesada. Eu me sinto abatido. Aí eu começo a chorar. Senhor, pequei. Deus, pequei. E aquele sentimento de culpa. Eu não devia ter feito isso. Esse sentimento também me leva, eu tô vendo que não dá para continuar na presença de Deus. Eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar de ser cristão, porque eu só vivo pecando, eu só vivo fazendo coisa errada, e eu tô vendo que eu não vou conseguir. Pergunto a você, querido. Vamos lá, pergunta a você. Neste caso, houve arrependimento? Não houve, claro que não houve arrependimento, meu amado. O que houve foi uma explosão de emoções atrelada ao sentimento de culpa. Isso que aconteceu. Não ocorreu arrependimento nessa situação. Mas olha o que diz a carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha lá o que diz. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha aí os dois lados da tristeza, os dois exemplos que eu citei. O primeiro exemplo é a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Aquele que se arrepende, ele luta, ele busca Deus, ele clama a Deus, ele se entrega à presença de Deus para que o mal não permaneça em seu coração. Ele luta, ele clama, ele busca, ele se dedica mais a Deus. Mas a tristeza do mundo, esta tristeza opera a morte. Sim, por quê? Porque a pessoa fica entregue a quê? A tristeza, aquele sentimento de culpa, de incapacidade, que não gera nada, senão somente morte. São sentimentos, são frutos de morte. E é isso que Paulo está falando. Este tipo de arrependimento só gera morte na vida da pessoa. Mas o verdadeiro arrependimento, promovido pela graça, traz uma tristeza diferente da tristeza do mundo. A tristeza segundo a graça nos leva a sentir os danos causados pelo pecado e suas consequências, e nos leva a se aproximar daquele que tem o poder para libertar. Mas a tristeza da natureza caída é apenas superficial, momentânea
não gera mudança nenhuma. Essa é a verdade. Então, queridos, vamos ficar tristes porque pecamos? Claro, eu tenho consciência. Você conhece a palavra de Deus. Eu não sei ler, mas você ouve a palavra de Deus, as pregações, então você sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você vai se sentir triste, você vai se sentir culpado, sim. Mas este sentimento, esta tristeza, segundo a graça a qual você está inserida, vai te levar a você intensificar a sua busca por Deus. Vai te levar a buscar a Deus. Vai te levar a você se consertar com Deus. Vai levar a você se aproximar de Deus. Então, isto é o genuíno arrependimento. Esta é a verdadeira atitude daquele que verdadeiramente se arrepende diante dos olhos do Senhor. Então, queridos, o fato é que a tristeza e o sentimento de culpa não é o fator predominante para o arrependimento. Eles acompanham, sim, vão acompanhar, mas não é o fator predominante. Mas o que é válido é a consciência clara de que, permanecendo no pecado, será condenado ao sofrimento eterno e que é necessário mudar este quadro em Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração e que a graça de Deus venha abundar sobre a sua vida. Tá bom, amados? Vamos orar? Vamos falar um pouquinho com Deus? Oremos ao Senhor. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque se revelastes a nós, se manifestastes a nós, através, ó Deus, da sua graça, maravilhosa graça, ó Deus. E esta graça maravilhosa, Senhor Deus, produziu e gerou fé em nossos corações para crer no teu poder, para crer na tua divindade, na autoridade, Senhor. E tu és aquele que tem poder, Senhor Deus, tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Tens o poder, Senhor, e autoridade para pagar as nossas transgressões, Senhor Deus, e nos tornar homens e mulheres, Senhor Deus, lavados, remidos pelo sangue carmesim, o sangue do Cordeiro. Meu Deus, repreenda todo o sentimento de culpa. Repreenda, Senhor Deus, todo o sentimento maligno de tristeza, Senhor Deus. Repreenda todos esses sentimentos que nos afastam de Ti, ó Deus. Todos estes sentimentos, Senhor Deus, que nos escravizam, Senhor Deus, e nos levam à morte. Mas, Senhor, que a Tua esperança seja vívida em nossos corações e que possamos caminhar, Senhor, em Tua presença com alegria, sabendo que o Senhor é o nosso advogado. Pai querido, assim eu oro e assim te agradeço e entrego todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.